Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, dia 10 de novembro já de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de João, capítulo 5, verso 24, diz assim: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. O título da nossa meditação hoje é Apenas um único passo. O título, Apenas um único passo, o texto diz assim: um grupo de jovens animados quase encheu o ônibus. Na parada seguinte entrou um senhor, sentou-se perto deles e abriu uma Bíblia. Um dos jovens, para fazer os outros rirem, perguntou com uma expressão séria no rosto: desculpe, senhor, mas quanto falta para o paraíso? O homem olhou bem dentro dos olhos daquele rapaz e respondeu com uma voz amigável: o paraíso, meu amigo, está a apenas um passo daqui. Você gostaria de dar esse passo agora? Ele não disse mais nada, porém, essas simples palavras e a maneira com a qual foram pronunciadas calaram fundo na alma do jovem. Elas martelavam em sua cabeça e não teve descanso até que resolveu dar aquele passo em direção a Jesus Cristo Salvador. Cada indivíduo tem a chance de passar da morte para a vida. Ninguém pode fazer isso por nós. A fé de outra pessoa não pode nos beneficiar nessa questão. A única coisa que se pode fazer é conduzir outros ao Senhor Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Quem se volta para ele, confessando os seus pecados obtém perdão, pois Cristo sacrificou sua vida na cruz pelos pecadores, dando a si mesmo como resgate pelos que em fé o receberam como Salvador. Apenas um único passo separa o inferno do paraíso. Apenas um único passo separa o pecador de uma vida inteiramente nova em Deus. Amém? E você? Quando deu o primeiro passo? Está ainda em dificuldade de resolver quando se dará o primeiro passo? Para a complementação dessa meditação, nós temos a leitura do livro de Jonas, capítulo 3, que diz: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas, o descontentamento de Jonas e a lição do Senhor. Por que Jonas ficou irado? No capítulo 4, começa assim, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsas, pois sabia que és Deus clemente
e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é a morte. Melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Nós podemos analisar aqui, com essa leitura, que Jonas, mesmo ali, cumprindo o que Deus havia determinado, havia falado com ele ficou irado. Quantas vezes, meu amigo, minha amiga, nós estamos fazendo aquilo que é reto e nós nos sentimos assim? Indagamos o porquê. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por quê? Por quê? E nos sentimos irados, chateados, nos sentimos revoltadas, né? Queremos parar no meio do caminho. Mas aqui no livro de João, onde nós lemos que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, passa da morte para a vida. Será que essa promessa, ela não é tão maior do que os momentos de ira que passamos? Será que vale a pena esse desgaste desse momento de ira? Ou vale a pena eu crer nessa promessa de Deus para a minha vida? Amados e amadas do Senhor, o Senhor hoje nos dá uma palavra para meditarmos. Meditarmos no sentido que não adianta certas situações eu e você passar. Uma palavra para que eu e você possamos meditar que um passo depende de mim e de você. Se nós dermos esse passo, nos lançarmos verdadeiramente nessa fé, a situação será diferente. Amém? Não há caminhada sem encontrar uma pedra de tropeço. Não há caminhada onde depois você não irá encontrar uma poeira solta, um galho seco nesse caminho.
onde você vai de repente tropeçar e de repente até cair, mas a graça e a misericórdia de Deus é aquela que te acompanha, é aquela que está junto com você. E você entenderá que Deus, que Jesus já fez tudo o que Ele podia fazer. Basta com que você dê o primeiro passo. Basta com que você se levante de onde você está. E diante de tudo isso que te aconteceu, você vai ter uma lição do Senhor para a tua vida. Amém? Quero que você pense nisso, que você medite nisso, que você viva essa oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.